Muito antes da ciência ser dividida em todas as áreas que nós conhecemos como medicina, física, química, matemática, biologia, tudo fazia parte de um só conhecimento, que era chamado pelos gregos de alquimia. E esse conhecimento ajudava as pessoas a entender os seus lugares no mundo e o que essas pessoas tinham que fazer para ter sucesso na vida. Com isso, a alquimia ajudou o surgimento da ciência e ajudou o desenvolvimento de todas as civilizações. Você sabia que todos os povos que tinham a alquimia sendo praticada pelo seu povo se tornou uma civilização poderosa e avançada cientificamente, tecnologicamente? Pois é, galera. Nesse vídeo veremos como a alquimia influenciou os avanços tecnológicos e foi crucial para todo o desenvolvimento humano que nós conhecemos hoje. Sem alquimia, nós não teríamos saído daquela vida antiga de agricultores para sociedades avançadas como nós temos hoje. Veremos tudo isso e, claro, como a alquimia pode e serve para ajudar a nossa vida nos dias de hoje. Então não sai daí. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Renato, é muito bom ter você por aqui, viu? Ó, primeiro de tudo, se possível, gostaria de pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo para me ajudar a fazer ele chegar a mais pessoas. Quero pedir também que você deixe o seu comentário me dizendo o seu ponto de vista assim que você acabar de assistir. Se você gosta de história ou de saber mais sobre o universo, sobre a natureza, sobre um pouco da nossa existência, do motivo de estarmos aqui, se inscreve no canal porque esse é o seu lugar. Um agradecimento a todos os membros do canal que vem me ajudando e muito a fazer tudo isso daqui crescer. Agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Galera, até mais ou menos 5.000, 4.500 anos antes de Cristo, a maioria, quase todos os povos da Terra viviam em condições bem primitivas, vivendo como caçadores-coletores, caçando animais e coletando frutas e vegetais nas florestas que essas pessoas encontravam pelo caminho enquanto elas andavam pelas terras do planeta. Até que começou a aparecer na Terra seres dotados de uma inteligência e de um conhecimento surreal. Seres que entendiam como a natureza, como o universo, como as leis da física e de tudo, como tudo funcionava. E essas pessoas foram importantíssimas para ensinar aos humanos o conhecimento necessário para fazer a gente se desenvolver e construir a civilização. Primeiro isso aconteceu na Suméria, uma região do antigo Iraque, na Mesopotâmia, depois no Egito Antigo, depois na Índia e depois na China. Você e eu podemos discutir aqui algumas horas sobre quem eram esses seres, só que não é o tema desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados também um vídeo na qual eu falo dos deuses Anunnakis, da mitologia suméria, beleza? Você pode assistir se você tiver interesse em saber um pouco mais de quem eram esses seres que trouxeram tais conhecimentos para a Terra. Independentemente da forma como você acredita que eles foram, existiram seres, um homem, um anjo caído, um alienígena, que ensinaram pessoas, que ensinaram os antigos humanos dessas civilizações as coisas necessárias para eles se desenvolverem. Então, a astrologia, a astronomia, as leis da física, a matemática, a escrita, a agricultura, né, plantar para colher. O ser humano foi se desenvolvendo a partir disso. Mas foi no Egito Antigo que a humanidade atingiu o ápice de uma civilização na antiguidade. Todos os gregos, depois os romanos, eles, galera, viajavam para o Egito para aprender todo o conhecimento que estava se desenvolvendo no Egito, tá? Que estava se desenvolvendo por lá. Conhecimento que foi dado aos egípcios por um ser que foi seguido e adorado como um deus, chamado Thoth.
o deus egípcio da sabedoria divina do universo. Segundo os egípcios e segundo vários escritores romanos, escreviam que Thoth deixou mais de 42 obras escritas sobre várias áreas do conhecimento: geologia, geografia, botânica, agricultura, astronomia, astrologia, arquitetura, medicina, técnicas de cuidado com as plantas e o principal, ensinava aos egípcios os comportamentos e a mentalidade que os egípcios tinham que ter para atingir o sucesso, para atingir o desenvolvimento humano e assim atingir o desenvolvimento da civilização. Ele praticamente educou os egípcios num modo de vida que colocava os egípcios rumo ao desenvolvimento, rumo ao ápice da civilização. Foi isso que fez o egípcio se tornar modelo para todas as outras civilizações. Todo mundo queria entender e aprender como os egípcios viviam. Então, desde a medicina até as técnicas de cuidados de higiene, as estruturas egípcias, a cultura, as crenças, tudo, galera, tudo foi copiado por várias outras civilizações, inclusive pelos gregos, tá? Toda a civilização grega que a gente conhece, Atenas, Esparta, tudo isso começou a se desenvolver lá na Grécia depois que os gregos começaram a viajar para o Egito e a aprender com os egípcios. Primeiro com Tales de Mileto, um cara que eu já falei aqui no canal no vídeo dos filósofos gregos, só para dar uma pesquisada aí, que um cara que viajou para o Egito, aprendeu essa filosofia de vida que os egípcios tinham, levou para a Grécia, montou uma escola e lá vários caras começaram a estudar com esse Tales de Mileto. Isso em mais ou menos 600 a.C. Tanto é que Pitágoras, aquele mesmo do Teorema de Pitágoras, surgiu depois disso, e depois todos aqueles filósofos gregos, como Platão, Sócrates, Aristóteles e muitos outros. E esse conhecimento todo que veio lá de Thoth começou a ser chamado de alquimia, ou fusão de líquidos, fusão de conhecimentos. O deus Thoth egípcio, esse que eu estou falando para vocês, foi para a mitologia grega. Os gregos adoravam ele como Hermes, tá? E depois os romanos começaram a colocar esse deus na mitologia, no panteão de deuses romanos, como o deus Mercúrio. Com isso, esse cara, Thoth, começou a ser seguido e adorado, começou a ser conhecido, começou a receber o nome de Hermes Trismegisto, Hermes o 3 vezes grande, tá? Que eu já falei bastante aqui no canal e não vou me aprofundar, é só você pesquisar aí, tem vídeo falando do texto dele, da história, tem muita coisa sobre esse cara, beleza? E aí assim, galera, o Império, os romanos, eles sempre estiveram muito contato com os gregos, sempre foram muito próximos da cultura grega, né? Por isso, desde o começo da civilização romana, que foi em 500 a.C., daí para frente, eles já, com o contato que eles tinham com os gregos, eles foram se desenvolvendo. Tanto a arquitetura como a cultura da mitologia, da crença romana, é praticamente a cultura grega. Os romanos achavam os gregos muito inteligentes, achavam eles brilhantes e aprenderam muito com os gregos, tá? E isso foi muito importante para a civilização romana atingir o ápice, que foi, durante muito tempo, o império mais poderoso da Terra. Porém, depois que o Império Romano caiu e a Igreja começou a se tornar a organização que ajudou a civilizar os povos ali na região da Europa, na região que no futuro se tornou a França, no futuro se tornou a Alemanha, depois a Inglaterra, toda aquela região europeia, a alquimia parou de existir na Europa, galera. E o mundo árabe, enquanto isso, os califados islâmicos lá na Arábia cresceram, se desenvolveram, dominaram o Egito e todo o Oriente Médio. E a partir dessa fase da história, toda a civilização islâmica, os árabes, durante muito tempo, foram o ápice da civilização humana, foram o centro do mundo científico, da ciência. Os alquimistas árabes eram os maiores gênios que existiam no mundo durante muito tempo.
Isso até mais ou menos 1200, 1100 depois de Cristo, porque a alquimia começou a chegar na Europa através dos judeus que levaram esse conhecimento para lá. E assim começaram a aparecer os primeiros alquimistas europeus que eram padres, tá? Então, Alberto o Grande, São Tomás de Aquino, Roger Bacon, e depois eles, ensinando a alquimia para as pessoas, fizeram, para algumas pessoas, né? Começaram a dar origem aos primeiros gênios europeus, tá? E depois surgiram os maiores, como Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton e muitos outros. E é a partir daí que a Europa começa a ser a civilização, o povo mais poderoso da época, mais desenvolvido da época, né? Só quando a alquimia começou a aparecer por lá, que a ciência começou a aparecer na Europa. Isso aconteceu em todo o mundo, tá bom? Agora você me pergunta, por que, Renato? Porque assim, galera, uma das coisas que a alquimia nos ensina é o seguinte, que ninguém nasceu para sofrer, que ninguém nasceu para ter uma vida básica, simples, que todos nós nascemos, podemos e merecemos ter uma vida de sucesso, uma vida com muita prosperidade e abundância, com uma vida cheia de admiração das pessoas, com um relacionamento dos sonhos, uma vida com riqueza financeira, tudo de melhor que a vida pode dar. A alquimia ensina que nós merecemos e nós temos que alcançar isso na vida, porque assim nós iremos ter mais ferramentas para cumprir a nossa missão de vida, cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça aqui na vida, tá? Com isso, ela ensina às pessoas que cada um de nós tem uma área da vida que, se entrasse, teria muito sucesso. Todo mundo tem isso, todo mundo, tá? E pensa, no passado, a pessoa nasceu filha de um pescador, ela ia ter que ser um pescador. E quando os filósofos gregos aprendiam no Egito que não era assim, que a pessoa podia escolher outra coisa, e ele foi para a Grécia falar isso, ele começou a ser atacado. Todos esses filósofos gregos aí que a gente conhece, o pessoal não gostava deles não, galera. Ficaram famosos depois que morreram, tá? Para quem não sabe, Sócrates foi executado, Platão foi vendido como escravo. Por quê? Porque eles explicavam o universo de uma forma diferente do que a mitologia grega explicava. E quando essa galera começava a estudar alquimia naquela época, eles iam aprendendo, entendendo, né? Uma das coisas que a alquimia ensina é um conhecimento que ajuda a gente a entender o nosso lugar no mundo. Com isso, as pessoas entendiam e começavam a se aprofundar dentro daquilo. E aí, é o que? Fulano gosta de matemática? Vai estudar matemática. Aí começaram a surgir os matemáticos. Fulano gosta de física? Vai estudar física. E aí começavam a surgir os físicos e tal, os químicos, os músicos, os artistas. E hoje em dia, galera, o campo de oportunidades, de possibilidades se multiplicou por 1000, né? Só que para isso a gente tem que entender o nosso lugar no mundo. Entender aquilo que a gente tem que fazer aqui na vida para ter sucesso. Todo mundo tem algo que, se fizesse, alcançaria isso, galera. Isso é fato, tá? E a alquimia, uma das coisas que ela faz é nos ajudar a entender o nosso lugar no mundo. O que a gente tem que fazer para alcançar esse sucesso. Por quê? Segundo a alquimia, galera, o universo, a natureza, Deus quer que a gente cumpra o que nós viemos fazer aqui nessa terra, tá? E por isso, Ele vai nos ajudar, nos entregar a prosperidade, vai nos ajudar a fazer a coisa dar certo quando nós estamos dentro do nosso lugar no mundo. Por quê? Porque essa é a única forma da gente entender e se lembrar o que nós viemos fazer aqui na terra, qual a missão de vida que Deus deu pra gente cumprir. Que, como eu falei para vocês, é algo sempre grandioso, tá? Todo mundo veio para cumprir e fazer algo grandioso em prol das pessoas. E aí, galera, o que acontece?
depois da gente entender o nosso lugar no mundo, tem que fazer a coisa dar certo. Não é só entender o caminho e só, né? Tem que entender e tem que conseguir fazer, entrar nessa jornada e construir um caminho grandioso que vai te levar para o sucesso. E a gente só consegue entender esse caminho e depois entender o que vai nos levar para o sucesso quando a gente começa a utilizar todas as 7 capacidades que Deus nos deu, que a gente ativa usando os 2 lados do cérebro, que é uma das coisas que a alquimia nos ensina, tá? A usar os 2 lados do cérebro, para que a gente consiga ter acesso a toda a nossa genialidade, a nossa criatividade. E isso vai nos fazer ter os insights, ter as ideias para enxergar um projeto empreendedor, para resolver as questões que estão atrapalhando a nossa vida, as ideias para nos colocar dentro de um caminho, as ideias que vão nos fazer ter pequenas ações dentro do nosso caminho que vão nos levar para o sucesso, entende? Tipo assim, no meu caso, fazendo isso eu entendi qual que era a minha área da vida, que é o quê? Comunicação, falar para as pessoas, tá? Sobre o que? A gente entende isso também estudando alquimia. Aí eu fui entendendo, fazer youtuber. Como? No começo eu fiz vídeo de tudo, galera. Vídeo de animais, vídeo de carro, fiz vídeo de animação, vídeo de react, várias coisas, até ir entendendo tudo isso para que a gente consiga performar e ter um bom desempenho na área da vida que a gente escolheu. Eu, no meu caso, ter boas ideias para criar bons vídeos para o YouTube, né? Para fazer o meu projeto empreendedor, que é esse, crescer, me ajudar a enriquecer e me ajudar a fazer cada vez mais coisas para o mundo, para as pessoas, entendeu? A alquimia nos ajuda a consertar a nossa vida, entender os caminhos que a gente tem que seguir para colocar a vida no eixo certo, nos trilhos, coisa que a gente começa a se perder ao longo da nossa jornada, né? É isso que todos aqueles gênios faziam dentro deles para eles se tornarem pessoas brilhantes, entendeu? E o que é essa genialidade? A genialidade é você se conectar com Deus. Por quê? A genialidade, segundo a alquimia, é Deus mostrando pra gente, dentro da nossa cabeça, os caminhos que a gente tem que seguir, nos dando ideias, direcionamentos, vai por ali, que começam a surgir como insights na nossa cabeça, que vão nos ajudando a construir a nossa vida, nos levando para o sucesso, para o cumprimento da nossa missão de vida. Porque Deus quer que a gente faça isso. O universo quer que a gente realize o que nós viemos fazer aqui. E segundo a alquimia, a melhor e a única forma da gente atingir a prosperidade e a abundância do universo é sendo aquilo que nós nascemos para ser, cumprindo a nossa missão de vida, galera. E aí a gente vai entendendo, estudando alquimia, qual que é a área que você tem que entrar. E pode ser qualquer coisa. Pode ser futebol, pode ser música, tudo. Entendeu? Você veio aqui para cumprir algo grandioso, só tem que entender isso. Só que a gente só começa a se lembrar o que é quando usamos os 2 lados do cérebro, usamos essa conexão com Deus para Ele nos mostrar os caminhos, tá? A alquimia nos ajuda a lembrar o que nós viemos fazer aqui, galera. Olha que louco, olha como isso é importante. Por exemplo, eu antes trabalhei como várias coisas, galera. Já falei aqui, né? No canal. Trabalhei como mecânico de ar-condicionado, técnico em química, vendedor de sapatos, vendedor de calçados, gestor de tráfego, terapeuta, várias coisas, até entender o meu lugar no mundo, o que eu tenho que fazer para ter sucesso, sabe? E só consegui isso quando eu comecei a estudar alquimia, tá? Que foi me mostrando os caminhos dentro da minha cabeça, entendeu? E com isso, galera, eu estou me desenvolvendo e tive o insight, as ideias, o direcionamento de Deus dentro da minha cabeça,
que me deu essa ideia de compartilhar com vocês. Só que assim, galera, não tem como eu fazer isso aqui no YouTube, porque são aulas onde o conhecimento precisa de uma cronologia, uma ordem, são aulas compridas, de temas que não dariam visualizações para mim, galera. E eu vivo das visualizações dos meus vídeos do YouTube hoje em dia, né? Então não tem como. Por isso, eu criei um programa de assinatura, tá bom? Onde eu tô postando lá uma aula por semana de alquimia. Já tem 27, toda semana eu posto uma, que custa R$ 36,90 por mês só, tá bom? Onde você vai ter acesso a tudo isso que eu tô mostrando para vocês. E ó, aproveita, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá que tem uma aula grátis nesse link, onde eu mostro essas 7 capacidades que Deus nos deu, que estão dentro do nosso cérebro, para a gente usar os dois lados do cérebro para começar a entender tudo isso. Eu dou uma aula rapidinha sobre isso para você entender. Dá uma olhada lá, lê a página, lá tem todas as informações sobre tudo isso que tem dentro desse programa de assinatura, beleza? Um conhecimento muito vasto, conhecimento que todos aqueles caras geniais da história colaboraram para construir o conhecimento da alquimia que nós temos hoje. Então, desde Hermes Trismegisto até os outros mestres, como o rei Salomão, Jesus de Nazaré, que foi o maior alquimista de todos, os filósofos gregos, os alquimistas árabes, os alquimistas europeus, todos eles se tornaram gênios e cada um foi descobrindo mais coisas do universo da alquimia que foram compiladas, galera. E assim, e por isso hoje nós estamos no ápice do conhecimento que a alquimia tem do mundo, tá? E você não vai encontrar isso em outro lugar. Isso está chegando no Brasil há poucos anos, tá? Pra você ter ideia, no Brasil só tem 2 caras três que falam disso na internet, tá? E eles são os meus professores, só para você ter noção. Só que eles têm outros interesses, né? Em formação de terapeutas. Eu me formei como um terapeuta alquimista, onde a gente trabalhava nessa parte de florais, ajudando pessoas a equilibrar certos distúrbios, várias coisas, galera. A alquimia é muito aprofundada, desde o entendimento do espírito vindo para o corpo humano, até esse entendimento do nosso lugar no mundo, que é onde a gente tem que focar. Eu vou passar tudo isso para vocês por um valor muito barato no mês, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu fizesse um curso, eu poderia fazer um curso de R$1.000, R$2.000, só que vocês iam aprender, e aí esses cursos, sabe como que é, né? Você paga ali R$1.000, tem acesso durante 12 meses e perde o acesso ao conhecimento. E não é isso que eu quero. Eu quero que vocês tenham o acesso por muito tempo ali, onde qualquer pessoa que tenha um trabalho simples vai conseguir pagar por mês e ter sempre o conhecimento ali do lado para te ajudar a tomar as melhores decisões da vida e cada vez mais ir ajustando toda a sua jornada. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Corre aqui no link que está na descrição do vídeo e tá também nos comentários, beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Um forte abraço a todos vocês, galera. Tudo de melhor sempre. Até o próximo vídeo.